Olá, vamos dar continuidade, né, à nossa aula. Eu falei que esse momento ia ser menor, porque o primeiro foi grande, tá? Vamos ver sobre a parede celular, tá? Porque essas bactérias têm toda uma estrutura que para alojar no organismo humano. A parede celular bacteriana é uma estrutura rígida que recobre a membrana citoplasmática e confere ar de forma às bactérias, tá? Então, assim, ela aloja, ela engloba, né, na membrana citoplasmática para desenvolver a doença e ela aloja lá mesmo, ela cola lá, tá? Algumas espécies de bactéria têm uma camada de polissacarídeos que protege contra desidratação, fagocitose e ataque a bacteriófagos, chamado de cápsula, tá? Então ela é capsulada. Tá? Um exemplo grande é o vírus da Covid, né? Que nós estamos falando de bactéria, mas também é um exemplo para vocês entenderem que ele é capsulado pela uma gordura, tá? E é só lá no fundinho que ele tá, o núcleo dele está capsulado pelaquela gordura que é da Covid-19, que desenvolve a doença da Covid, tá? Que é o Covid, né, em si. O nucleóide consiste em uma única grande molécula de DNA com proteínas associadas sem delimitação por membrana, portanto, não é um verdadeiro núcleo. O seu tamanho varia de espécie para espécie. Então, cada bactéria tem um núcleo, tá? E esse núcleo é o local onde ele prolifera essa doença no paciente, tá? É a vida, né? O núcleo é a vida da bactéria. O flagelo é uma estrutura proteica que roda como uma hélice. Muitas espécies de bactérias movem-se com auxílio de flagelos. Os flagelos bacterianos são muito simples e completamente diferentes dos flagelos dos eucariotas. Eles permitem o movimento da bactéria. O flagelo não é nada mais do que, eu vou mostrar a imagem para vocês, é uma cauda, né? Que são os flagelos que ele tá norteando, né? Tá levando essas bactérias para acometer o ser humano, tá? Aí está, tá? A imagem, a cápsula, a parede celular, a membrana celular, o citoplasma, o ribossomos, os plamídeos e o pili, tá? E o flagelo, tá? Que eu falei para vocês que é a cauda, e os nucleóides, tá? Lá no fim, lá dentro é o núcleo desta bactéria, tá bom? Para vocês entenderem que ela acomete o organismo e ela só é combatida através de antibiótico. Bactéria só se trata com antibiótico, tá, gente? Eu já falei e vou repetir para vocês que é de suma importância, tá? O metabolismo segundo fontes de energia e carbono. Fonte de carbono, de acordo com a fonte de átomos de carbono, para a produção de suas moléculas orgânicas, elas são classificadas em dois grandes grupos. Autróficas, as bactérias autóficas obtêm suas moléculas de carbono apenas de dióxido de carbono, do próprio dióxido, tá? Todos conhecem dióxido de carbono e também causa bactéria. Heterotróficas são bactérias que obtêm seus átomos de carbono de moléculas orgânicas que captam do ambiente. Além do gás carbônico, elas precisam de um carboidrato, tá? Então, essas bactérias, gente, elas não sobrevivem também se ela não achar o alimento do nosso corpo, né? Da nossa a sustentação. Ela só aloja onde ela tem poder de alojar, tá? Então, tem que ter um poder de alojar, tem que ter toda uma estrutura para essa bactéria alojar no nosso organismo. Fonte de energia, bactérias podem utilizar como fonte de energia luz, substâncias orgânicas ou inorgânicas. Luz, como as bactérias que fazem fotossíntese ou fototróficas. Compostos químicos, como as bactérias quimiotróficas. Compostos inorgânicos, litróficas. E compostos orgânicos, organotróficas. Só para vocês entenderem mesmo, gente, tá? Esse mecanismo, essa evolução, né, das bactérias, tá? Eu acredito que alguém já até viu isso no ensino médio, alguma introdução. E agora é importante o entendimento de vocês, que é igual eu falei, vocês irão trabalhar, né, nas unidades onde trata bactérias, né? Então vocês têm que entender este processo, tá bom? Crescimento e reprodução, tá?
As bactérias podem se produzir com grande rapidez. Rápido, ela prolifera rápido, ela multiplica de um dia para outro. No exame de sangue, né, o hemograma, lá tem o dado chamado leucócitos, tá? Os leucócitos é a presença de bactéria, que nós falamos que o paciente está com leucocitose, tá? É um item importante também para o aprendizado de vocês. Ah, professor, mas eu não vou interpretar exame. Tudo bem, mas o conhecimento é amplo para o aprendizado de vocês. Então, assim, é muito simples. Eu estou falando que vem escrito leucócitos, tá? Se o leucócito, lá tem o valor relativo e o valor absoluto, tá? Você vai conseguir interpretar de qualquer paciente. Ah, minha filha estava com a garganta doendo, deixa eu ver se deu leucocitose, se tem bactéria. Vocês vê lá e vai ver o valor relativo e o valor absoluto. Varia de adulto para criança, tá? Então, vocês irão entender muito simples, né? A interpretação deste dado é igual às plaquetas para dengue, tá? É só para vocês, vamos entrar só para vocês entenderem. Também no hemograma, que é no exame de sangue, tá? O hemograma completo é um exame de sangue. Aí vai ver se o paciente tem anemia, se o paciente tem infecção, se o paciente tem dengue, se as plaquetas dele estão boas, tá? Então, vê vários dados. E um do dado importante é os leucócitos, que são da bactéria, tá? A maioria delas reproduz assexuadamente por cisciparidade, também chamada de divisão simples ou bipartição. Então, elas se multiplicam, elas se repartem e multiplicam, tá? Então, são assexuadas, tá bom? Nesse caso, cada bactéria divide-se em duas e outras bactérias geneticamente iguais, ou em duas ou iguais, tá? Então, fica duas e aumentando para proliferar aquela doença no organismo humano. Em algumas espécies de bactérias pode ocorrer recombinação de material genético, tá? Então, alguns materiais genéticos também pode ter uma combinação para a proliferação dessas bactérias. Vamos ver mais um slide para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Classificação GRAM. GRAM positivas, tá? Que eu falei para vocês que vocês irão ver muito esses nomes nas unidades hospitalares. Quando a parede tem uma camada espessa e peptidoglicanos mais resistente, tá? Então, GRAM positivas são mais resistentes, então precisa de ter também um antibiótico específico. As GRAM negativas contêm uma camada de lipídios, que são, né, gorduras, né, lipídios, no exterior da parede celular. Então, sua parede celular é composta por uma camada de peptidoglicanos e outra de lipídios que ficam mais externas, tá? Então, ela é mais coberta as GRAMs negativas. Muitos antibióticos, incluindo a penicilina, tá? Que é um antibiótico bem usado, a penicilina, e seus derivados, atacam especialmente a parede celular das bactérias GRAM positivas. Já um conhecimento bem amplo para vocês, né? E nítido que penicilina combate GRAMs positivos, tá? Então, bactérias GRAM positivas é combatida com penicilina. E é uma classe grande de antibióticos, são as penicilinas. Hoje elas não vêm tanto em nome de penicilina, tá? Mas tem vários antibióticos que são feitos à base de penicilina, que está no mercado e que combate as bactérias GRAM positivas, tá? Nós iremos ver na outra aula as GRAMs negativas e mais alguns conteúdos. Agora eu quero deixar para vocês, né, a revisão, tá? Deste conteúdo que a gente viu, que são aquelas duas aulas, né? Vocês ainda têm elas, podem dar uma revisada para responder. Eu irei mandar também este slide para vocês. E as perguntas eu vou mandar em evidência. Eu vou tirar foto só do slide e mandar para vocês. E no dia, né? Que no caso amanhã, na quinta-feira, é para vocês postarem no meu privado essas perguntas respondidas, tá? Então a gente vai trabalhar assim. Não significa que vai ser todos os dias, né? Mas assim que der, a gente vai estar postando atividades nos dias alternados das nossas aulas, tá? E a gente vai resolver logo. Eu já respondo, eu já corrijo, tá? Eu nem vou responder para vocês, só respondo positivo, que recebi. E nós iremos já
colocar a nota de vocês através dessa postagem pelo WhatsApp, certo? Então, tenha uma boa noite. Até sexta-feira para a gente dar continuidade à nossa disciplina de microbiologia, tá bom? Tchau, tchau.